dessa igreja árabe ali no vilarejo de Furreis, um pequeno vilarejo, como eu disse, na fronteira com Israel, que estava acolhendo muitos que eram cristãos iraquianos, sírios, que estavam fugindo da guerra, da perseguição do Estado Islâmico. E é nesse contexto que a gente começou a servir aquela comunidade, transformando a nossa igreja não só num lugar de adoração, de buscar a Deus, mas também numa referência de serviço comunitário. A gente começou a abrir vários projetos para atender essa comunidade de refugiados, e logo a igreja foi crescendo, se multiplicando, e a gente foi formando obreiros locais, trazendo missionários de diferentes agências para trabalhar com a gente. A gente chegou a um momento que a gente estava com 12 projetos em andamento, servindo por volta de 20 mil pessoas por mês. A igreja hoje tem cultos todos os dias, por volta de uns 450 membros na Jordânia, e a gente acabou, por meio do trabalho e dos frutos que foram crescendo, dando início a uma igreja na Turquia e depois também uma igreja no Iraque, e a gente tem projetos fixos na Síria, no Líbano, na Palestina, no Egito, na Tunísia, e hoje eu vou contar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo. Em 9 anos de serviço intenso, a gente entendeu que precisávamos de um tempo sabático. Já tínhamos formado a nossa liderança local, feito uma transição, e a gente pôde então tirar um tempo para ser pastoreados e cuidados e recuperar as forças para voltar para uma nova temporada de serviço ao Reino. E a gente teve o privilégio de ser acolhido por uma igreja na Irlanda do Norte, que um dos meus padrinhos, um dos meus mentores é pastor nessa igreja, um irlandês do Norte. E ali a gente, então, desde fevereiro, tem gastado um tempo de descanso, de pastoreio, de cuidado, mas já prontos para o nosso retorno. Dia 29 de dezembro já estamos de volta à Jordânia, o ministério seguiu, a equipe seguiu, todo o trabalho seguiu, e quando a gente voltar agora, a gente já volta com um desafio novo. Além de tudo isso que eu mencionei, a gente está dando início à plantação de uma nova igreja na capital, em Amman. A gente já mudou para o bairro onde a gente vai plantar essa igreja, já alugamos o espaço, daqui a pouco eu vou contar um pouquinho disso tudo. A gente está mobiliando a igreja e fiquei tão feliz de ver o espaço tão bonito que Deus tem dado o privilégio de vocês cultuarem a Ele aqui juntos. Eu espero que a gente consiga um dia chegar numa estrutura tão legal, e estou aqui para contar essas boas novas. Deus tem feito coisas maravilhosas ao redor do mundo, e mesmo nos países mais fechados, como esses que a gente trabalha no Oriente Médio, são incontáveis os que têm dado a vida para Cristo. Eu batizei mais de 400 pessoas, foram mais de 50 muçulmanos que se converteram de várias nacionalidades. E nesses anos, Deus tem feito milagres no Oriente Médio, e essa é a história que o Senhor está escrevendo ao redor do mundo. De Colômbia a Coreia do Norte, já passei por mais de 50 países, e posso dizer que aonde há uma igreja que sofre, mesmo nos contextos mais difíceis, o Senhor tem feito a obra, corações têm sido transformados. E eu trago para vocês aí as saudações da nossa igreja no Oriente Médio e de tantos outros lugares onde Deus me deu o privilégio de passar. E nisso eu quero pedir que vocês abram comigo aí em João 10. A gente vai ler alguns versículos em João 10, depois em João 11. Pode passar o slide. Você pode encontrar em Famílias I, se você entrar nas redes sociais, você for lá no Instagram, no YouTube, no Facebook, você vai achar bastante coisa, vídeos e fotos e material de tudo isso que eu falei para vocês e muito mais, pregações em vários lugares que eu passei. Então é só buscarem lá como Família Aziz. Se vocês quiserem receber o nosso informativo missionário, fazer parte da nossa lista de intercessão, quem sabe se tornar um contribuinte, nós temos contribuintes aqui, mantenedores familiares da nossa família e do nosso ministério aqui no Reino Unido. Você também terá ali todas as informações que você precisa. A gente tem uma associação missionária hoje registrada no Brasil, e eu sou coordenador de diferentes ministérios. Eu podia ficar citando institucional aqui, não pretendo fazer isso, mas lá no Instagram você vai encontrar bastante informação de tudo isso. Então, João 10, de 31 a 33, começa dizendo assim: novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai, por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela
blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Aí a gente vai pular para o verso de número 39, e diz assim: outra vez tentaram prendê-lo, a Jesus, mas ele se livrou das mãos deles. Aí a gente vai pular da sequência da história no capítulo 11, a partir do verso 5, que diz assim: Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia? Então estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te. A gente leu lá no capítulo anterior. E assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Eles pensaram que Jesus estava falando simplesmente do sono, mas ele tinha falado da morte de Lázaro. Então, verso 14, ele disse claramente: Lázaro morreu, e por bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele? Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Se você perguntar para qualquer cristão qual é a primeira coisa que vem no coração dele quando ele ouve algo sobre o apóstolo Tomé, que a gente leu aqui no final, quase sempre a resposta vai estar relacionada àquele incidente após a ressurreição de Jesus, em que Tomé, apesar dos discípulos terem dito não creu, e ele precisou tocar em Jesus, e aí Jesus naquela ocasião lhe dá uma grande lição de fé, que falou a ele e fala até os nossos corações nos dias de hoje. Todo mundo sabe essa história e geralmente é a primeira coisa que falam quando a gente pergunta o que sabem sobre Tomé. Mas a história do apóstolo não começa nem termina ali. E a história dele é tão impressionante, para mim me tocou tanto o coração da minha esposa, que alguns anos atrás a gente decidiu, quando ela estava grávida, chamar o nosso filho de Thomas, que é Tomé, porque a história dele é uma história impressionante, de um homem que tinha assim muita fé. Tomé, assim como os outros discípulos, só de fato, depois que recebeu o Espírito Santo, é que passa a viver o Evangelho como Jesus queria que ele vivesse. Ele foi, juntamente com os outros discípulos ali, um dos que se afastou de Jesus quando mais ele precisava. Ele não foi o único. Mas depois que ele recebe o Espírito Santo, lá no livro de Atos, é que, assim como os outros, ele começa a viver naquela dimensão do Evangelho que era esperado, e passa a pregar o Evangelho como Jesus queria que ele pregasse. Ele sai de Jerusalém, e diz a tradição que é um dos primeiros discípulos a começarem uma jornada seguindo aquele texto lá de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins. Ele prega ali no norte de Israel, é um dos primeiros a subir para a região que era Samaria, e depois diz a tradição que ele vai ainda um pouquinho mais além e chega na Síria. E é um dos primeiros a pregar nos confins, levando a mensagem do Evangelho não só para judeus, mas também para os gentios. A gente tem aquela fama do apóstolo Paulo, porque justamente ele foi um dos maiores missionários que a gente já viu, mas Tomé foi o primeiro a pregar para os gentios. Ele leva a mensagem para eles na Síria, e diz a tradição que o Espírito Santo o leva depois para o Iraque, e aí ele prega a palavra também lá, e o Espírito Santo sopra para mais além, e ele é o primeiro missionário transcultural. Ele chega na Índia, e lá na Índia depois, imagina naquela época, não tinha carro, avião, não tinha transporte como a gente tem hoje, atravessando montanhas e todos os tipos de lugares. Ele chega lá no norte da Índia e começa no extremo da Ásia, pregar o Evangelho para um povo de outra cultura, outra religião, outro idioma. Ele era o primeiro missionário transcultural. Prega o Evangelho de vilarejo em vilarejo, até que quando ele chega já ali nas proximidades do sul da Índia, num dado momento, pregando o Evangelho, um grupo de hindus se aproxima dele, perfura uma lança no seu corpo e ele morre pregando o Evangelho. E tem gente que pensa que Tomé era um homem de pouca fé, deu a sua vida por causa do Evangelho. E quando eu estava lendo esse texto de João 11, e eu me deparei
com o que a gente leu nos últimos versículos, eu fui tremendamente desafiado por Tomé. Vamos entender a história. A gente viu no capítulo 10 que Jesus estava no meio de uma das maiores festividades judaicas, pregando o Evangelho. Era a festa da dedicação a Hanukkah. E ali estavam todos os religiosos do seu tempo, reunidos em Jerusalém. E ele prega com tamanha ousadia que eles queriam matá-lo. Diz o texto que Jesus então escapa deles. Se você for ler o capítulo 10 inteiro, você vai ver que Jesus desce o vale, atravessa o Rio Jordão e se refugia hoje onde fica o nosso vilarejo, o Vale de Marres. Jesus vem para a Jordânia, ali para o meu cantinho. A Jordânia sempre foi um lugar de acolher refugiados. Uma das 3 cidades refúgios do Velho Testamento ficavam do lado da Jordânia. E a Jordânia hoje acolhe, da sua população de 9 milhões e meio de habitantes, metade que são refugiados. E tem alguns países que às vezes reclamam de números de refugiados. Metade da população no país é acolhida do Iraque, da Síria, da Palestina, do Sudão, de países do norte da África, entre muitos outros lugares. Ali Jesus, então, refugiado, por causa da perseguição dos judeus, recebe um mensageiro que diz que seu melhor amigo Lázaro estava doente e ia morrer. O que Jesus faz? Nada. Diz o texto que ele não faz nada. O que acontece com Lázaro? Morre. Aí Jesus se levanta, já Lázaro morto. Ele então fala para os discípulos: vamos voltar para a Judéia. Lázaro era de Betânia, um vilarejo do lado de Jerusalém. Era dali que Jesus e os discípulos fugiram por causa da perseguição. Então, quando os discípulos ouvem, eles falam: mestre, agora há pouco eles queriam te matar ali. Você quer voltar para lá? Que história é essa? Aí Jesus traz uma palavra para eles. Gente, o dia não tem 12 horas. Olha que coisa óbvia, né? Quando está sol, a gente enxerga o caminho, não tropeça. Quando está escuro, a gente não enxerga o caminho. Naquela época não tinha eletricidade como hoje. A gente não enxerga ali o chão e tropeça e cai. Meio óbvio isso, não? O que é que Jesus queria ensinar ali para os discípulos? Ele estava tentando apontar para os discípulos que eles deveriam obedecê-lo, porque ele era a luz que iluminaria os seus caminhos. O que ele estava pedindo para eles: vamos para Betânia, independentemente da perseguição, das circunstâncias, do que fosse, era a vontade de Deus para eles. E eles tinham que obedecer, e assim eles não iriam tropeçar. Tinham que fazer o que Jesus queria. Salmo 119, 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E Jesus é a palavra. Ele tinha dito que era a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Mas ele é essa palavra viva, que quando nós seguimos não tropeçamos. Tem muita gente que tropeça, porque decide fazer as coisas do próprio jeito, ao invés de seguir os passos de Jesus. E Jesus estava falando: me segue, que vocês não vão cair. Só que eles não estavam entendendo. Começaram a discutir se Lázaro estava dormindo, se Lázaro estava morto, porque sabe, Jesus já tinha ensinado por meio de histórias, de parábolas, de figuras, então talvez fosse algo desse tipo. Mas aí um deles se levanta e fala: gente, vamos lá para morrer com Jesus. Quem era? Tomé. Vamos parar com essa discussão toda. Jesus está mandando, vamos seguir Jesus, vamos lá para morrer com Jesus. E aí me veio uma pergunta no coração: até que ponto nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? E eu faço essa pergunta para mim toda vez que me deparo com esse texto, essa mensagem. Até que ponto? Eu pergunto para vocês: até que ponto vocês estão dispostos a fazer a vontade de Deus? E aí a gente volta para o texto e a gente encontra respostas a essa pergunta. E a primeira delas é que, infelizmente, existem algumas pessoas que só fazem a vontade de Deus por conveniência. Só fazem a vontade de Deus quando lhes interessa, quando é boa para elas. E é tão fácil de encontrar isso aqui, é só fazer um contraste de Jesus com os discípulos. Jesus tinha uma mensagem para pregar. Ele estava em Jerusalém, Deus falou para ele fazer algo, e ele estava ali no meio de saduceus, de zelotes, estava ali no meio de tudo quanto é tipo de gente,
E ele prega a mensagem com tamanha clareza que quando ele chega para aqueles que queriam matá-lo apedrejado e pergunta para eles: por que vocês querem me matar? Por quais boas obras? Eles falam: não, Jesus, não é por causa das boas obras, é porque o que você fala é uma blasfêmia. Você que é um mero homem se diz ser Deus. Ou seja, eles entenderam a pregação que apontava para Jesus como Filho de Deus, o Messias esperado. E eles queriam matá-lo por isso. Vamos fazer um exemplo com um dos meus discípulos lá do Oriente Médio. Vamos dizer que a gente pega um rapaz que eu levei a Cristo, iraquiano, que chama Ziad, é muçulmano, no documento está escrito que ele é muçulmano, jamais vai poder trocar. Mas porque está no papel lá que ele é muçulmano, ele pode ir na Arábia Saudita, lá em Meca, na Kaaba, onde fica aquela caixa preta. Vamos fazer assim, a gente manda o Ziad para a Arábia Saudita durante o Ramadã, quando os muçulmanos estão assim, né, ali sensíveis, e é o momento de maior perseguição da região. A gente pede para ele ir no meio da Kaaba, onde tem aquele monte de muçulmano fazendo a peregrinação Hajj, e aí, enquanto eles estão andando ao redor da Kaaba, a gente pede para o Ziad gritar em alta voz: Jesus é o Filho de Deus! O que vai acontecer com ele? Eles vão dar um abraço: ô irmão em Cristo, que legal. Vai morrer na hora, né? Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. No meio dos religiosos de Jerusalém, numa das festividades mais importantes, ele foi claro em sua mensagem. Aí os discípulos, por outro lado, estavam lá em Jerusalém, numa situação cômoda, numa situação boa, lá na Jordânia, desculpa, ali na fronteira com Jesus, num lugar seguro. Fugiram lá de Betânia de Jerusalém. Chega Jesus para eles e fala: vamos voltar para a Judéia? Qual é a primeira reação? Mas peraí, Jesus, como assim? Tá maluco? Os caras queriam te matar agora há pouco ali, você quer levar a gente para lá? Eles queriam esse evangelho da comodidade, do conforto, do interesse, da conveniência, um evangelho sem riscos, um evangelho sem sacrifício, um evangelho sem dor, um evangelho sem cruz. Quando Jesus nos ensina a negar nós mesmos, a tomar a nossa cruz e segui-lo independentemente de para onde ou o que a gente vai ter que enfrentar. Agora a pergunta é: quantas vezes a gente não age dessa mesma forma? A gente fala: Jesus, isso aqui não é para mim. Dar outra face, orar pelos inimigos, abençoar os que me perseguem, se me roubarem, dar mais ainda, se me maltratarem, eu abençoar essas pessoas, ou amar os meus inimigos. É isso, Jesus? Não, isso aqui não. Eu só quero o evangelho da bênção, da prosperidade, da cura, da vitória. O evangelho da cruz, não. Agora há uma igreja no mundo hoje, pode passar o slide, que vive o evangelho de Jesus não só por conveniência, pode passar. Eu vou mostrar algumas imagens do Iraque, essas fotos eu tirei ao longo do processo nosso de ministério lá. Essa igreja era uma das maiores igrejas em Karakosh, um dos vilarejos ali, na região da planície de Nínive. Você deve se lembrar do profeta Jonas. Essa região foi evangelizada por apóstolos como Tomé. E ela chegou a ter milhões de cristãos morando ali nessa região. Essa era a maior igreja da região, em Karakosh. Quando o Estado Islâmico em 2014 tomou lugar, os cristãos tiveram que fugir ou passaram por situações que eu vou mencionar. Mas a igreja foi tomada e os terroristas começaram a usá-la como um lugar de treinamento para tiro. Quando eles viram ali perto já de 2016, quando o vilarejo foi retomado, que iam perder o controle da área, explodiram a igreja. Porque na cabeça deles, eles explodindo a igreja e acabando com aquele espaço dos cristãos, eles acabariam com os cristãos. Mas ser cristão diz muito mais do que religiosidade ou quatro paredes. Servir a Jesus, seguir a Jesus, não tem a ver só com o espaço. O espaço serve o nosso propósito no reino. Ele não é o objetivo. Pode passar. Vocês vão ver a minha esposa no meio dos destroços, pode passar. Agora essas imagens já são de 2017, quando a gente começou a dar início à plantação da igreja. Conforme os bairros ali de Mossul foram sendo liberados,
a gente foi dando início a trabalho nessas regiões mais afetadas. E essas imagens eu tirei do bairro cristão. Pode passar. Gente como a gente. Professores, médicos, músicos, faxineiros, donos de casa, religiosos, pode passar. Gente como a gente. Que um dia o Estado Islâmico chegou, tomou conta do lugar, e esses lugares foram sendo destruídos no meio do conflito. Assim como está acontecendo agora na faixa de Gaza. Pode passar. Algumas das casas, como essa, eram marcadas pelos terroristas do Estado Islâmico. Uma família de Bartala me procurou dizendo que a região ali tinha sido liberada, e eles queriam saber como estava a casa deles, pediram para eu ver se eu achava fotos, documentos, coisas que tinham ficado na casa. Quando eu cheguei na casa deles, foi isso que eu encontrei. Eles tinham fugido porque a casa tinha sido marcada com a letra N, essa letra em árabe, que dá início à palavra Nazareno, Nasrani, que era um termo pejorativo usado para se referir aos cristãos, não era algo bom. A gente hoje veste o N como se fosse algo bonito, para marcar a fé cristã. Em muitos lugares muita gente se identifica dessa forma, mas para o muçulmano isso é um símbolo de perseguição, de sofrimento. O cristão vivenciou isso como muitos estão vivenciando em vários outros lugares do mundo agora. E essa família tinha que tomar uma decisão, porque a casa foi marcada. E eles podiam ficar ali e virar muçulmanos e nada ia acontecer. Eles podiam ficar ali e pagar uma multa mensal para os terroristas, chamada Gízia, correndo risco dos filhos serem sequestrados, levados para a milícia, morrerem na guerra, as meninas serem abusadas, da casa ser bombardeada no meio da luta. Ou eles podiam fugir, deixar tudo para trás, mas ficar com a fé em Jesus Cristo. Essa família, assim como 350 mil cristãos que moravam ali nos arredores de Mossul, eles decidiram ficar com Jesus. Gente que deixou tudo para trás, mas manteve a sua fé. Que não seguia o Senhor Jesus só por conveniência. E aí pode passar, quando o vilarejo foi liberado, e as 35 primeiras famílias decidiram voltar para a região, eu recebi ali um chamado de que elas estavam voltando, e eu e minha esposa pegamos o primeiro voo para ir lá servir essas famílias, levar cesta básica, orar pelos enfermos, encorajá-los. E eu comecei a ir de casa em casa, e eu notava que na casa daquelas primeiras famílias que estavam voltando para a zona de guerra, sem eletricidade, sem água, sem polícia, sem exército, com terroristas sendo preso, bombas sendo tiradas ainda das propriedades, dos lugares, um lugar de morte, um lugar terrível, de só destruição, mas que aqueles ali tinham decidido voltar para aquele lugar de sofrimento e de dor. A gente viu que eles também estavam marcando as casas. E se antes o Estado Islâmico colocava a letra N de volta para perseguição, essas famílias começaram a escrever na porta de suas casas: Jesus está conosco. Glória a Deus, aleluia! Gente que entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber os que creem em seu nome. Você crê no nome de Jesus? Amém. Então tudo coopera. Jesus está sempre conosco, Ele nos deu essa garantia. Essas famílias entravam em suas casas saqueadas, destruídas, mas ainda tinham a certeza de que Jesus nunca tinha abandonado elas. É gente que serve ao Senhor Jesus não só por conveniência. Pode passar. Uma das famílias decidiu doar a casa deles para nós, para que a gente começasse a primeira igreja evangélica nessa região. Aleluia, Deus! Eles podiam ter vendido aquela propriedade. Eles podiam ter alugado aquela propriedade, mas eles decidiram entregar para o Senhor o que era dele, porque entendiam que a igreja precisava brilhar novamente naquele lugar de trevas. E eu lembro que a gente foi, limpamos a casa, estava cheia de destroços, porque a coalizão tinha bombardeado a casa do lado, e a gente chamou as famílias para o nosso primeiro culto, e eu pensei, não vai ter ninguém nesse dia, porque estava um sol terrível, mais de 50 graus, e estava, assim, eu lembro que para dormir naquela noite, porque a Bartala fica do lado do Rio Tigre, então eu encharcava o colchão de água, estava quente, assim, mais de 50 graus, eu encharcava o colchão de água, e aí dava umas 3 horas depois da madrugada, eu acordava com minhas costas queimando, porque a água do colchão já tinha secado, e aí eu tinha que encharcar de novo o colchão para poder... Lembra, não tinha ar-condicionado, ventilador, eletricidade, região pós-guerra. E aí,
as pessoas iam ter que andar, não tinha transporte, iam ter que andar num vilarejo sendo ainda liberado, com bombas sendo tiradas, e toda aquela situação, muitos idosos. Pensei, o pessoal não vai vir, mas nós estávamos ali para dar início à primeira igreja evangélica da região, e no nosso primeiro culto, para nossa surpresa, a gente teve, entre adultos e crianças, 160 pessoas na casa. Glória a Deus, aleluia. É milagre do Senhor, mas gente que ama ao Senhor, de verdade. Você vê que o vidro da janela não tem, na verdade não tem vidro na janela, né? Pode passar. Eles vão ver a imagem da casa, como ela estava, cheia de rachaduras. Na parte superior dá para ver que na lateral tinha uma rachadura, porque o bombardeio atingiu a casa do lado, matando os terroristas que estavam na casa. E o muro da casa lateral caiu sobre o banheiro, tinha destruído o banheiro da casa, e a casa ficou com rachaduras. Então naquele primeiro culto, e eu feliz, dando glória a Deus, porque as pessoas estavam chegando, mas orando, Deus faz a casa ficar de pé, não deixa essa casa cair em cima de ninguém no meio do culto, né? Porque a casa é cheia de rachaduras em função de toda essa situação. A gente foi investindo anos, pouco a pouco, trabalhando na reforma da nossa casa. Pode passar. Até que a igreja começou a crescer, florescer. E hoje, para a glória de Deus, a gente tem ali por volta de umas 160 pessoas atendendo os diferentes cultos, as atividades que a gente faz. A gente fez um evento de Natal em que a gente tinha por volta de 220 pessoas, a gente não tinha espaço para receber o tamanho, a quantidade de crianças que vieram para a programação. Pode passar. E a gente está muito feliz de ver que a igreja, mesmo nos lugares mais difíceis como esses, porque não serve ao Senhor por conveniência, continua crescendo e florescendo. Pode passar. Isso acontece em outros lugares também. Lá na Jordânia, a gente, no meio de tudo que a gente estava, com o ministério florescendo, poderíamos ter nos acomodado, mas agora estamos partindo para um novo desafio, ainda vinculados à igreja anterior, mas agora para a plantação de uma igreja nova num bairro que praticamente só tem muçulmanos. Em setembro agora eu aluguei o espaço, é só o primeiro piso desse prédio, são três apartamentos nesse prédio, é o piso térreo, e essa semana a gente terminou de mobiliar a cozinha, a gente já mobiliou o quarto de hóspedes, e a gente está agora mobiliando a sala de oração. E ontem, para surpresa nossa, glória de Deus, a gente recebeu uma oferta de R$3.000 já para comprar mais coisas para equipar. Eu não tenho nenhum equipamento de som, cadeira, não tenho nada disso ainda. E eu já marquei o primeiro culto para o dia 19 de janeiro. E eu creio que até o dia 19 de janeiro a igreja vai estar totalmente mobiliada, Deus vai continuar fazendo milagre. E eu vou contar com as orações de vocês, amém? Amém. Essa igreja ela vai estar, como eu falei, num lugar completamente inalcançado, e a gente está muito desafiado em trazer o evangelho para esse lugar, sem viver na conveniência do que a gente criou e fundou e liderou ao longo desses anos todos. Agora a gente continua avançando, porque o reino é assim. Por mais que vão haver novos desafios, a gente está muito feliz com o que vai acontecer daqui para frente. Pode passar. A gente também plantou a nossa igreja na Turquia no meio da pandemia. Comecei a receber ligações, porque a gente já vinha trabalhando já tínhamos frutos desde 2015 na Turquia. E aí em 2020 a igreja começou a crescer. E aí estourou a pandemia e a gente não sabia o que fazer no meio da pandemia. A gente continuou atendendo online, por meio das redes sociais a gente fazia cultos online. E ali os cultos nas casas da Turquia começaram a crescer. E aí em 2021, quando abriu os aeroportos da Jordânia, a gente pegou o primeiro voo e começamos um trabalho que foi até ali março de 2022, em que a gente alugou o nosso espaço para a nossa igreja na Turquia. Hoje a gente está com 5 grupos só em Istambul e um grupo em Éfeso. A nossa igreja hoje na Turquia, ela só tem muçulmanos convertidos. Dá uma glória a Deus. Vocês estão vendo aí na imagem. Deus está fazendo algo muito especial, queridos. Mas a gente não pode ficar preso à conveniência, à comodidade de uma vida cristã só puramente religiosa. Pode passar. E lá na faixa de Gaza tem uma igreja que precisa da sua oração agora, que não serve ao Senhor Jesus só para conveniência. Pode passar. Vocês estão vendo aí a imagem da região mais afetada na guerra, certo? Esses pontos que eu marquei, esses 5 pontos que vocês estão vendo, na verdade 6, desculpa.
São 6 lugares cristãos ali da faixa de Gaza. Você tem a Escola Católica e o Hospital Batista. Você tem a Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica aqui, a Igreja da Família, que é uma igreja católica, e a Igreja Batista de Gaza. No coração do bairro da Azeitona, que a gente chama, que é esse bairro dos mais antigos de Gaza, que é um bairro cristão. O Hamas, ele entrou nesse lugar ao longo das décadas, no meio do que era antigamente a comunidade cristã. A Igreja Ortodoxa de São Porfírio é a terceira igreja mais antiga do mundo. É o terceiro templo mais antigo do mundo. E no lugar onde estavam os 1000 cristãos da faixa de Gaza, ao longo das décadas, o Hamas construiu as suas forças e a sua base. Conclusão, no meio de toda essa destruição que vocês estão vendo agora, tem algo que a mídia não vai te falar, que é o da comunidade cristã. Um dos bombardeios que Israel fez, que atingiu o prédio do lado da igreja de São Porfírio, matou 18 cristãos, 8 eram crianças, e eu conheço 2 das pessoas que morreram. Agora, na quinta-feira passada, morreu a pianista da Batista de Gaza, que estava refugiada na Igreja Católica da Família, uma senhora de 84 anos, que ao sair da igreja, tentando ir caminhando devagarzinho até a sua casa para ver se ainda estava de pé, tomou um tiro na perna de um soldado israelense, um soldado de elite com uma sniper. Você acha que aquele homem não sabia que aquela era uma senhora? Ela não era uma terrorista. E esses que são os nossos irmãos estão sofrendo ali. E do outro lado tem muito sofrimento, eu posso falar para vocês também. Talvez vocês não saibam, mas existem por volta de 10.000 judeus messiânicos em Israel. O povo israelense é povo de Deus? Não! 63% dos israelenses são ateus, não acreditam em Deus. A maior comunidade religiosa em Israel não é de judeus. O povo de Israel precisa de Jesus. Só que tem messiânicos, judeus que entregaram a vida para Cristo e que foram levados agora nesse conflito para servirem porque eram reservistas no exército. Também há 2 semanas atrás, um desses jovens da Assembleia de Jerusalém, que é uma igreja parceira minha, que eu já preguei, que já me abençoou, que já participou de muitos desafios da minha família, esse jovem que cuidava de um trabalho que era de acampamentos com crianças, estava lá com um veículo militar na faixa de Gaza e passou por uma bomba, perdeu as 2 pernas e ficou cego do olho esquerdo. Irmãos, são em Cristo. São irmãos que estão pegos no meio desse conflito terrível e que a mídia não vai falar deles. É uma igreja que, seja em Gaza ou seja do lado israelense, está ali e precisa que eu e você nos importemos com eles. Pode passar. Pastor Hana Massad, único pastor numa região de 2,3 milhões de habitantes, 1000 cristãos, 25 evangélicos apenas, da Igreja Batista de Gaza. Quando você vê as notícias de Gaza, se lembra, a igreja está de pé ainda, graças a Deus, o prédio está lá inteiro ainda. Mas o pastor Hana, em 2006, teve um de seus presbíteros assassinado. E ele mesmo foi ameaçado de morte com outras 12 famílias e teve que fugir, ficou anos afastado de Gaza. Pode passar. A gente não está muito longe disso também. Falei para vocês onde a gente mora, aqui é a faixa de Gaza, 76 quilômetros de distância. Todos esses pontinhos que vocês estão vendo são os meus projetos, das nossas igrejas, as nossas atividades ali da Jordânia. Então a gente pode contar com as suas orações no meio desse tempo difícil? Amém. Amém. E aí a gente volta para o texto, pode passar. E quando a gente volta para o texto, a gente faz a pergunta de novo: até que ponto nós estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? E assim como tem gente que é só por conveniência, tem gente também que é só por religiosidade. E o melhor exemplo aqui na palavra são os fariseus. Eles eram aqueles religiosos do tempo de Jesus que se diziam conhecedores de Deus, quem era Deus, e Jesus era Deus, estava na frente deles e eles tentaram matá-lo.
Eles tinham regras de vida, tentando colocar as pessoas numa caixa, a caixa da religião, ensinando como orar, como comer, como se comportar, como ir até a sinagoga, até como Deus tinha que agir. Era tudo dentro da caixa da religiosidade. Só que essa religiosidade os colocava tão longe de Deus, que eles não reconheceram que Jesus era Deus. Estava na frente deles. A religião nos ensina sobre leis, sobre regras, mas Deus nos ensina sobre graça e relacionamento. Jesus não quer que eu e você tenhamos uma relação com Ele puramente religiosa. Ele quer intimidade, Ele quer amizade, Ele quer proximidade. E se eu e você fizermos qualquer coisa simplesmente por religiosidade, Deus não receberá. Você pode vir na igreja, você pode vir no púlpito, você pode pregar, você pode jejuar, você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode ir para a rua e pregar o Evangelho, você pode morrer como um missionário num país fechado. Se é só por religião, se não é por intimidade, relacionamento, um dia diante de Deus você vai estar ali e Ele vai falar: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Porque tem muita gente que faz muito, mas não se relaciona em nada com o Senhor. É só aparência. Jesus olha de longe e pensa: tem fruto? Chega perto, é uma figueira morta. Não tem vida. É só maquiagem. E quando a gente olha para aquela fala de Tomé, vamos lá morrer com Jesus. Os estudiosos falam que tem 3 interpretações desse texto. A primeira é de que Tomé, ele talvez ainda não tenha entendido que Jesus tinha sido literal, Lázaro morreu fisicamente. Talvez ele estivesse pensando que fosse ainda assim uma coisa assim simbólica. E aí quando ele fala, vamos lá para morrer com Jesus, ele está falando de uma morte simbólica também. Mas Jesus já falou que a gente tem que nascer de novo, a gente tem que morrer para nós mesmos. Então talvez aquela frase não seja literal. Quero crer que não. Mas se Tomé estava falando assim, vamos lá morrer com Jesus, como se fosse algo simbólico, ele não tinha entendido nada do que Jesus estava falando. Porque Jesus estava falando de uma morte física de Lázaro, e ele estava apontando para eles que sim, era um preço a ser pago, de correr o risco de morrer por Jesus, mas que eles tinham que obedecer. E quantas vezes a gente não age da mesma forma? Deus fala, Ele usa o profeta, Ele usa a palavra, Ele usa a música, passa um carro com um versículo, Ele fala com a gente, e a gente não dá ouvidos. A gente não entende o que Jesus está falando. Ou pior, muitas vezes a gente entende, mas porque a gente quer fazer do nosso jeito, a gente já vem revestido daquele discurso religioso, porque Deus me disse. Aí, quando o irmão chega para mim no gabinete e fala: pastor, queria compartilhar algo com você, Deus me disse, eu falo: acabou, não precisa nem falar mais nada, por favor. Se Deus disse, faz. Deus te abençoe, vai na paz, vai e faz, nem fala mais nada, porque se Deus falou, quem sou eu para dizer o contrário? Mas quantas vezes as pessoas só fazem isso, e a gente já fez isso. Deus me disse só para ficar bem na fita, eu preciso, eu não posso fazer o que eu quero do jeito que eu quero, então eu falo como se fosse de forma religiosa, porque aí as pessoas não vão me incomodar. Agora tem uma segunda interpretação. Alguns estudiosos vão dizer que Tomé teria sido irônico. Vamos lá morrer com Jesus. Ele é o mestre, ele já está falando, gente, ele já falou um monte, vamos embora, vamos rápido, vamos lá gente, vamos lá morrer com Jesus. Também quantas vezes a gente faz isso? Mais um missionário que não para de falar, tem que ficar no culto, e aí fica olhando o relógio. Aí tem que dar dízimo e oferta, é melhor eu botar a oferta lá, senão o irmão vai ficar olhando para mim, aí depois vai ficar me julgando, vou fazer isso, vamos lá. Mas tem que ir hoje para a igreja, eu queria assistir o jogo, eu queria fazer isso, queria fazer aquilo. Aí vai fazendo as coisas
com aquela religiosidade, estilo sepulcro caiado, que não agrada a Deus em nada, achando que está de boa. A oferta que Deus recebe, a oferta que é dada com alegria, e a sua oferta não é só o seu dinheiro, é a sua vida, é o seu tempo, são os seus talentos, a sua família. Quando eu e você fizermos qualquer coisa para Deus, a gente tem que fazer com o coração no lugar certo, senão de nada valerá. Não tem sentido para Ele, Ele não recebe. A oferta de Caim não é agradável para Deus. Pode achar que você está ali, pomposo, fazendo o melhor. Se é por religiosidade, Ele não recebe. Agora, há uma terceira interpretação, que diz que a declaração de Tomé era literal, que ele de fato tinha entendido a mensagem de Jesus, o desafio, e que ele estava assim disposto a morrer pelo Evangelho. E a gente vê, poxa, ele morreu no final da história, ele é um dos que morre tragicamente pregando o Evangelho, e ele foi um missionário dos mais espetaculares que já houve. E por mais que ele tenha tido aquela situação lá após a ressurreição, Jesus não repreende, só fala assim: olha, mais abençoados são os que creem sem ter que me tocar. Ele não sai ali botando Tomé no chão e pisando nele, não, ele dá uma lição: olha, tem que crer, mas mais abençoados ainda são os que creem sem tocar. E a gente vê que ele deu a vida para Jesus. Então eu quero crer que era essa a sua resposta para a pergunta, de que se Jesus estivesse falando para ele: Tomé, você está disposto a ir comigo para a Judéia e morrer? Ele fala: sim, irmãos, vamos lá morrer com Jesus. E aí a gente volta para a palavra e a gente vê que Tomé não era o único que estava disposto, pode passar, a morrer para fazer a vontade de Deus sozinho. Jesus também foi o melhor exemplo. Se a pergunta é até que ponto estamos dispostos a fazer a vontade de Deus, Jesus responde para o Pai: até o fim. Aleluia. E eu e você temos que aprender a responder isso diariamente na nossa vida com o Senhor. Tomé, eu quero crer que foi um dos que respondeu e que foi até o fim. Mas olha só Jesus, que exemplo maravilhoso. Em João 6,38 ele fala: pois desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Cada segundo, minuto, dia, cada mês, ano da vida de Jesus era para fazer a vontade de Deus. Ele fala: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Lá em João 4,34. Então a comida, aquilo que dava vida, que o satisfazia, que o deixava pleno, era conhecer e fazer a vontade do Pai. E é por isso que tem tanto crente passando fome espiritual, porque o cara pula de igreja em igreja, de conferência em conferência, de evento em evento, de movimento em movimento, tentando se alimentar com coisas que não saciam, quando a única coisa que pode nos preencher é conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e cumpri-la. Jesus disse assim em João 5,19: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. João 5,19. Então ele via Deus curando, ele curava. Ele via Deus pregando, ele pregava. Ele via Deus ressuscitando, ele ressuscitava. Ele via Deus fazendo milagres, ele fazia. Ele via Deus descansando, ele descansava. Era só o que ele viu o Pai fazer. Tamanha intimidade, a relação. E ele espera que eu e você tenhamos essa mesma relação com ele. O desafio de ir até o fim é o desafio de obedecer ao Senhor em cada detalhe. O que Ele quer fazer no seu dia a dia, na sua casa, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na rua, no Uber, aonde você estiver. Deus, eu quero viver a tua vontade, não a minha. E Jesus teve tamanha convicção de ir até o fim, que Ele foi preso, Ele foi traído, Ele foi espancado, Ele foi julgado, torturado, crucificado e morto. E quando ele estava lá no Getsemane, prestes a tudo isso dar início, ele faz uma oração que mostra o seu compromisso de ir até o fim. Mateus 26:39, ele diz: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice.
se for possível. Você acha que Jesus era masoquista? Você acha que ele queria sofrer o que ele teve que sofrer? Você acha que ele sentia prazer em tudo que ele passou de sofrimento e dor naqueles momentos? Era tão grande o sofrimento que ele suava sangue e antecipando tudo que ele iria viver, o estresse, ali a tensão daquele momento. Só que a oração de Jesus não acaba aqui. Ele fala assim: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ou seja, Jesus queria ir até o fim. Deus não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Eu não quero passar por esse sofrimento, mas se for necessário, que assim seja. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus. Jesus só chora em 2 ocasiões. E uma dessas ocasiões é na morte de seu melhor amigo Lázaro. Se você for olhar o capítulo 12, você vai ver que Lázaro tem que fugir para a ilha do Chipre, porque os judeus o perseguem, porque ele tinha ressuscitado. Jesus sabia que mesmo que ele ressuscitasse a Lázaro, Lázaro ainda ia continuar sofrendo. Aliás, ele se torna um pregador também, funda a igreja lá na ilha de Chipre. Ele planta várias igrejas na ilha, depois de ressurreto, leva a mensagem do mestre. Mas Jesus obedece, porque ele queria ser fiel. Deus tinha dito que iria trazer glória a si mesmo ali, naquele lugar, através da ressurreição de Lázaro. Jesus não faz nada antes, ele deixa ele morrer, para ir até o fim em obediência ao Pai. E eu e você? Até que ponto estamos dispostos a fazer a vontade de Deus? Pode passar. Encerro com a história de alguns outros irmãos. No Egito, a gente começou a trabalhar em 2015, servindo os familiares dos mártires coptas. Vocês devem se lembrar que aqueles 21 que foram decapitados na Líbia. A gente abençoou as famílias dos mártires. Eu visitei cada casa dos familiares. Viúvas, órfãos, pais, mães, tios, primos. Foram ali 6 viagens em um ano, indo em cada casa, 7 vilarejos no interior do Egito, para cuidar e pastorear dos familiares dos mártires. Em razão do trabalho ali, nasceu um ministério com a igreja egípcia, a igreja copta. E aí, alguns anos depois, já de outros casos que a gente já tinha ajudado, eles ligaram pedindo ajuda para isso. 35 cristãos estavam indo para um retiro de oração, quando na época o Estado Islâmico no Egito, que ainda tinha força, no interior do Egito, no deserto, saiu do deserto, abordaram o ônibus desses cristãos no meio do caminho do retiro e dispararam indiscriminadamente no ônibus. Dos 35 cristãos, 28 foram assassinados naquela manhã. Os terroristas entraram no ônibus e começaram a matar os sobreviventes, os feridos, e alguns poucos apenas escaparam da morte daquele tiro. Pode passar. Minha esposa pegou o primeiro voo, foi lá para a igreja copta e começou a ir de casa em casa encorajando as famílias. Pode passar. Numa das casas a gente conheceu o órfão pequeno João, perdeu o pai. O pai estava com ele dentro do ônibus. E aí, no meio daquele tiroteio, o pai tomou um tiro na cabeça e morreu. A criança estava brincando no corredor e correu para perto do pai. Mas quando o pai tomou o tiro e morreu, ele era um senhor obeso, ele estava sentado no corredor, o corpo dele caiu por cima da criança, o João de 5 anos. Nessa queda do corpo do pai sobre o filho, ele quebrou a costela, a criança. E o corpo do pai cobriu a criança, ele desmaiou, acordou e ficou, não conseguia se mover, preso debaixo do corpo do pai. Imagina a situação, o menino com a costela quebrada. Quando os terroristas entraram no ônibus e começaram a atirar nos sobreviventes, eles mataram crianças que estavam no ônibus, até um bebê. Só não mataram o pequeno João, porque ele estava debaixo do corpo do pai morto. Ou seja, de certa forma, porque o pai morreu, aquela criança sobreviveu. Pode passar. Aí numa outra casa, a gente começou a trabalhar com essa irmã Nádia, a de vestido marrom. Minha esposa está do lado dela. Esse aqui é o pastor Aide, um dos obreiros que coordenei o ministério na Jordânia. E esse daqui é o presbítero Ismael. E eles serviram com a gente no ministério, foram com a minha esposa na viagem. Ali,
a Nádia contou a história dela. Ela estava sentada no fundo lá do ônibus e assistiu aquela cena terrível de camarote. E a Nádia perdeu naquela manhã 8 de seus parentes. Ela viu o marido sendo assassinado. Ela viu o filho sendo assassinado. Ela viu a nora sendo assassinada. E juntamente com aquela nora, a bebezinha daquele casal, de alguns meses de vida, que eles mataram também. Ela viu outros de seus parentes morrerem no ônibus. Quando os terroristas entraram e começaram a atirar nas pessoas, eles deram um tiro na coxa direita dela e um tiro na barriga do lado esquerdo. E deixaram ela ali sangrando para morrer. E enquanto os terroristas estavam fugindo, a Nádia estava do fundo vendo tudo. E a primeira reação que ela tem, diante daquela cena e morrendo com o sangramento, é clamar o nome de Jesus. E ela dizia: Yeshua, 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 Jesus, Jesus, Yeshua. E no meio daquela situação ela viu os terroristas fugindo, alguns dos que estavam feridos morrendo, os familiares delas mortos ali, e naquela situação, Yeshua, 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 e de repente ela tem uma visão com Jesus. Jesus aparece para ela dentro do ônibus. Jesus entra no ônibus com vestes brancas que brilhavam, seu rosto brilhava, e ela olhava para Jesus e clamava: Jesus, Jesus, Jesus. E Jesus começou a caminhar por sobre os corpos no corredor, caminhando em direção a Nádia no fundo do ônibus. Yeshua, Yeshua, Yeshua. E quando Jesus está ali de frente para Nádia, ela fica em silêncio. E ela fala que de repente havia uma paz, a dor foi embora. Ela estava sangrando, olhava, via o sangue escorrendo, mas ela não sentia mais nada. Ela falou que era como se ela estivesse num outro lugar. Ela tinha a sensação de tudo ao seu redor. Ela via os terroristas fugindo, os gritos das pessoas, aquele terror, mas era ela e Jesus. E eles ficam se olhando. E ela fala que tinha paz. Ela olhava para Jesus e Jesus olhava para ela. E no meio daquele silêncio, naquela visão, Jesus olha para ela e diz assim: Nádia, não temas, eu estou aqui. Aleluia! Ela disse que naquele momento Jesus desaparece, a visão acaba. E ali ela olha para si mesma sangrando, ainda sabendo do seu quadro crítico, sem sentir mais dor, sem entender o que estava acontecendo, pega o telefone e é a pessoa que liga para o resgate. Quando ela chega no hospital, os médicos falam que era para ela ter morrido devido a tanto sangue que ela perdeu, mas por um milagre ela sobreviveu, para que a história dela pudesse ser compartilhada. Porque a Nádia é um exemplo de alguém que até o fim decidiu estar com Jesus. E a resposta de Jesus para ela é uma resposta que Ele dá para todos aqueles que estão dispostos a ir até o fim por Ele. Ele disse que para nós que somos discípulos, parte do corpo, membros da igreja, para nós há uma promessa: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Mateus ali 26, 28. Jesus está ao nosso lado. E Ele vai permanecer conosco independentemente das circunstâncias. E eu não sei o que você está vivendo hoje aqui na Inglaterra, mas eu quero te dizer que no meio da sua dor na sua casa, no seu trabalho, no meio da sua necessidade financeira, familiar, de saúde, no meio da sua luta com membros que não se converteram da sua família, de gente que desviou, no meio das suas batalhas, talvez lá longe no Brasil ou em outros lugares, no meio daqueles momentos em que você chora no travesseiro e fala: Deus, aonde o Senhor está? Ele está dizendo: não temas, eu estou aqui. Ele está do seu lado. Ele estava com a Nádia, Ele estava com aqueles irmãos no Iraque, Ele está com as nossas igrejas na Jordânia e na Turquia, com os irmãos em Gaza, em Israel, e Ele está com você. Ele jamais nos abandona. Diz a palavra que uma mãe pode abandonar o seu filho, mas Deus não nos abandona jamais. E não
importa qual seja a sua situação, descansa nele, confie, clame pelo seu nome, olhe para o alto, e você vai ver o milagre acontecer. Porque para aqueles que seguem Jesus até o fim, o caminho é um caminho de cruz. Mas o que é que vem depois da cruz? A ressurreição. Não tem como experimentar as glórias de uma vida abundante com Deus aqui e no porvir, sem passar pela jornada da cruz. Mas as glórias que o Senhor nos reserva, a coroa da justiça, as promessas eternas, a herança que Ele tem para nós e o cuidado diário dEle neste mundo, é para aqueles que são discípulos e caminham com Ele até o fim. É isso que Ele tem para mim e para você. Fique de pé. Vamos encerrar com uma oração. Deus, eu te louvo, porque o Senhor não me trouxe do Oriente Médio para cá para trazer só uma mensagem de vitória e de bênção, mas para relembrar os meus irmãos e irmãs aqui que o caminho de discipulado, o caminho com Cristo, o seguir a tua vontade, ó Deus, é para aqueles que não fazem por conveniência, por religiosidade, é para aqueles que estão dispostos a pagar o preço de buscarem uma vida de fidelidade contigo, de intimidade, de relacionamento.